Fala galera, tô com mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube e não esqueçam de se inscrever. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, é muito importante. Dá um like, ativa o sininho, que você é fundamental aí para que a gente cresça esse número de inscritos no nosso canal. Hoje o assunto são as finanças do Alvinegro Praiano. Você já deve ter ouvido falar da minha parte em alguma vez, Santos e dinheiro não cabem na mesma frase. Por que eu digo isso? Porque recentemente a Pluriconsultoria, por exemplo, ela fez um estudo das finanças do Santos, com dinheiro que entrou da venda do Rodrigo, a maior no futebol sul-americano na história, e chegou ao seguinte número, que o Santos paga de juros e correção monetária mais de 40 milhões de reais. É isso mesmo, mais de 40 milhões de reais de juros e correção monetária. É um Leandro Damião que o Santos paga por ano só de juros e correção. O Santos teve a oportunidade de fazer o abatimento dessa dívida com o dinheiro que entrou do Rodrigo, mas preferia investir no time. Além disso, até o ano passado, o Santos tinha a quarta maior folha salarial do país. Hoje, não sei se esse número ainda permanece, porque o Santos acabou se livrando de alguns jogadores que tinham salários significativos na folha salarial do ano passado, como o goleiro Vanderlei, que foi para o Grêmio, o próprio Vitor Ferraz, que também foi para o time do Sul, além do Cueva, que de forma unilateral viajou para o México e acertou com o Pachuca. Esse imbróglio está na FIFA. O Santos hoje tem uma despesa com a sua folha salarial acima do que ele arrecada e paga esse valor exorbitante, que foi a maior contratação da história do Santos e a pior também, a do centroavante que veio do Internacional. O jogador depois foi pago através de um acordo feito com o fundo maltês do Sport, que inclusive pagou aquela quantia significativa de 13 milhões de euros à época, que convertido dava os 42 milhões de reais, ao Internacional de Porto Alegre. Nessa semana eu realizo aquela live, em tempos de pandemia, interagindo com os torcedores. E muitos deles me perguntando: Ademir, como é que o Santos foi o time que mais vendeu jogadores, foi o que mais revelou, foi o que mais arrecadou, e esse dinheiro vai pelo ralo? Em razão disso. Em razão de juros e correção monetária muito altos, não tem quem aguente um valor significativo desse, de próximo da casa dos 50 milhões por ano. E além disso, você tem uma folha que a Comissão Fiscal já recomendou para que abaixe em 25% dos valores, e o Santos não tem um patrocinador master há muito tempo. Aliás, na década só teve um, que foi a BMG, por causa do Neymar, E a Caixa foi um acordo político que foi feito através de um deputado, Ricardo Izar, na gestão passada. E a Caixa Econômica, ela não só patrocinava o Santos, como patrocinava outras equipes do futebol brasileiro. Santos e dinheiro não cabem na mesma frase em razão disso, da política do clube que não arrecada como seus rivais. Hoje, infelizmente, há uma individualização na negociação com as TVs. O presidente José Carlos Pérez disse que o Santos investiu no novo com a gestão passada, Modesto Roma, e pelo jeito investiu errado, porque o Santos foi vice-campeão e não conseguiu pegar toda a cota do vice-campeonato, que era quase próximo dos 50 milhões, por ter assinado na TV fechada com o Esporte Interativo. E a Globo criou uma metodologia para tirar alguns bônus daqueles que não assinaram com ela nos 3 tipos de TV, TV aberta, TV fechada e o pay-per-view, pague para ver, e quem está pagando com isso é o Santos. Então Santos e dinheiro não cabem na mesma frase em razão disso, porque a dívida é muito grande e o Flamengo é o grande exemplo de tudo isso, O Flamengo era motivo de chacota no mercado, ia para o Flamengo, não vai receber. O Flamengo conseguiu, através da gestão do Bandeira de Melo, não só da figura do ex-mandatário, mas sim das pessoas que o cercavam. Ele fez uma boa equipe. Não adianta ter só um bom presidente, você tem que ter um bom presidente e uma equipe competente por trás. O Flamengo zerou todas as suas dívidas. Por exemplo, eu conversei com um jogador que jogou no Flamengo nos anos 90, que não imaginava receber esse dinheiro. Ele foi lá e recebeu o que estavam devendo para ele. Zerou essa dívida. O Flamengo, eu sei que é um mercado muito mais consumidor do que a do Santos, porque a grande torcida do futebol nacional é a que tem o maior número de adeptos, o seu mercado consumidor é maior. Mas o Flamengo é o queijo de sucesso, porque primeiro zerou as dívidas para depois montar um time competitivo e voltar a ser feliz dentro das 4 linhas. Eu acho que esse exemplo cabe para o Santos. Enquanto o Santos pagar um Leandro Damião, um jogador que foi a maior contratação do Santos e a maior contratação do Brasil à época, só de juros e correção monetária, não tem como ser diferente. Eu recebo inúmeras críticas aí nas redes sociais. Ademir, não pode falar isso, deprecia o clube. Eu preciso falar a verdade. Sou santista apaixonado, mas jornalista por profissão e verdadeiro por vocação. Eu não posso esconder as mentiras. Santos e dinheiro hoje, por tudo que aconteceu
ao longo dos anos, essa dívida que só aumenta passando de gestão, a cada gestão, em vez de diminuir, aumenta, Santos e dinheiro não cabe na mesma frase. O clube foi às compras no ano passado, contratou 14 jogadores e o Projeto São Paulo deixou essa conta para pagar. Não bastasse isso, não o que eu vou dizer aqui seja um modelo de que deve ser empregado no Brasil. Muito pelo contrário. O modelo é você gastar menos do que você arrecada. Mas ainda assim, você gastando mais do que você arrecada, se você tem um ativo de jogadores formados na base para você vender o ano que vem, você ainda consegue equacionar isso. Como o Santos não utilizou desse expediente de 2019, não teve ninguém para vender agora na primeira janela de 2020. E dificilmente vai ter na janela que vai se reabrir, sei lá quando, em razão da pandemia, agora na segunda janela do ano, que é a principal janela europeia. Infelizmente, Santos e dinheiro, pelo menos por algum tempo, não devem caber na mesma frase. Galera, desculpa a redundância, inscreva-se no canal, dá o like, ativa o sininho e vamos à luta. Hashtag pronto, falei. Tomara que ou esse que está agora, o gestor, né, porque ele pode ser candidato à reeleição, ou o próximo, tenha uma coragem de montar um time com jogadores oriundos da base, maturados, né? Não adianta sem maturação, com alguns reforços pontuais. Fora disso, ir às compras aleatoriamente vai aumentar essa dívida e aí não vai ser um Damião, vai ser um Damião e um Tabata, um Damião e mais algum jogador de juros que o Santos vai pagar por ano. Ou diminui-se, ou fecha-se as torneiras, ou diminui os valores que o Santos tem que pagar, ou a situação vai se tornar cada vez mais periclitante. Hashtag pronto, falei. Valeu, galera.